Nós vamos agora ao vivo à cidade de Piracanjuba. Lá está o repórter Marcílio Velasco, porque ele vai contar para a gente uma história realmente triste de casos de violência sexual praticados dentro da própria casa, pela própria família. Não é isso, Marcílio? Boa tarde para você. Boa tarde, Jordeval. Uma história que choca aí pela violência, né? Pela ligação familiar que tem, na verdade. Um menor de 17 anos foi apreendido aqui pela polícia de Piracanjuba. Ele é suspeito aí de violentar sexualmente 5 irmãos menores que ele, de 5, 7, 10, 12 e 14 anos. São as idades dos irmãos que viviam na mesma casa, e de 5 anos é uma menina. Todos são suspeitos de ter sido violentados sexualmente por esse rapaz de 17 anos. A polícia, na verdade, investigava o tráfico de drogas, porque ele é traficante aqui na região. Eu converso agora com o doutor Vicente de Paulo Oliveira, que é o delegado aqui de Piracanjuba. Doutor, vocês investigavam aí a ligação dele com o tráfico e acabaram descobrindo um crime muito pior, um crime bárbaro, né? Sim, há cerca de um ano a Polícia Civil de Piracanjuba vinha investigando este menor em razão do envolvimento com o narcotráfico, crime que, aliás, ele confessou publicamente, e percebemos indícios de violência familiar. Pedimos ao Conselho que monitorasse. O Conselho Tutelar fez um trabalho brilhante, passou a monitorar e nos reportou recentemente, há cerca de 15 dias, violência sexual. Pedimos então que fossem encaminhados os menores à perícia médico-legal, e o médico legista relatou, na presença da mãe e de conselheiras, que uma das menores havia sofrido violência sexual. Nesse sentido, aprofundou-se o monitoramento até que, na noite de sexta para sábado, o menor foi apreendido em flagrante após abusar sexualmente da irmã, e os pais, por crime omissivo impróprio, cientes do abuso, não tomaram providências para que ele cessasse. E a razão pela qual foram presos em flagrante delito pelo artigo 217-A, estupro de vulnerável. Os pais foram presos, vamos esclarecer aí, Jordeval, Luciano, os pais foram presos e eles vão responder aí pelo crime de omissão, ou seja, 10 anos de crime acontecendo dentro da casa deles, e eles disseram que, eu conversei com o pai, conversei com a mãe, na verdade o pai ele é padrasto de alguns desses meninos, mas pais de outros aí, a gente tem imagens aí de que eles foram presos aqui, estão aqui na delegacia, e na delegacia, inicialmente ela teria confirmado, depois agora ela nega, a mãe ali, diz que não tem conhecimento nenhum, mas é um crime de omissão porque acontecia na casa deles, né? Sim, o crime, a casa de 3 cômodos, os delitos ocorreram sempre no interior da casa, dentro do quarto dos próprios pais, que quedando-se inertes frente ao delito, inclusive saíam do imóvel para que o menor pudesse perpetrar as sevícias físicas, ou seja, a tortura, os atos abusivos e os atos sexuais. Os pais facilitavam, então, a ação do menino? Sim, os pais não só facilitavam mediante a saída, como consentiam, acoitavam, por assim dizer, popularmente, os atos que eram praticados, os atos de libidinagem praticados pelo menor apreendido. E esse menor, aqui em depoimento à polícia, ele confirmou todos os abusos de todos esses meninos, e há quanto tempo já? Ele confessou na presença dos conselheiros tutelares, na presença da autoridade policial, na presença de alguns policiais, que iniciou as sevícias sexuais por volta do ano de 2004 e acessou somente quando de sua apreensão. Agora, doutor, como é que explica um caso desse aí, que ele tinha na época que começaram esses abusos sexuais aí, ele tinha entre 6 e 7 anos de idade e violentava sexualmente uma outra criança de 4 anos de idade. Como é que isso é possível aí, sem a orientação, o ensinamento de um maior? Isso é possível sair da cabeça de uma criança mesmo? Olha, a erotização precoce, ela é descrita na literatura médico-legal como possível, não é? Isso advém aí da massificação dos meios de comunicação, as informações que vêm sendo repassadas à juventude, à mais tenra idade, sem qualquer controle, aos pais omissos que muitas vezes deixam que crianças assistam atos de libidinagem praticado entre eles. Isso tudo está sendo investigado para saber como essa criança, como esse autor teve acesso desde tenra idade a atos sexuais, a entender o que era sexo e a praticá-lo com os irmãos. Então, isso está sendo apurado, como ele aprendeu a fazer isso. Agora, é importante dizer, é importante mandar o recado aos pais que controlem o que seus filhos assistem na televisão. Axé,
funk, isso é tudo muito bonito, muito interessante para pessoas de elevada idade. Para crianças e adolescentes, isso promove o que a gente chama de erotização precoce, o que deságua nesse delta perverso da sexualização de crianças, que pode vir a promover esse tipo de ato abusivo que se protraiu aí por 10 anos, vitimando toda uma família que agora está desgarrada e abandonada à própria sorte. Não fosse a intervenção do Estado, nós teríamos aí gravidezes, DSTs espraiadas por essas crianças e por toda a sociedade piracanjubense. Diga, Luciana. Nós temos, inclusive, a fala da mãe dessas crianças que concedeu entrevista à nossa equipe de reportagem. Vamos conferir. No depoimento, você confirmou todo tipo de violência com os seus irmãos ali. O quê? Está escrito no depoimento, assinado por você. O que você fazia com eles, Bruno? E eu nada. Quando eles ficavam sozinhos em casa? Vai chegar em casa madrugada aí. Você nunca fez nada? Nadinha. Mas a sua irmã descreve o que você fazia, no depoimento também você confirma, são palavras suas ali de acordo com o delegado. Mas se eu falar a verdade, ele me baixa, por isso eu menti. Qual que é a verdade, irmão? A verdade, eu não fiz nada. A senhora sabia o que acontecia lá na sua casa? Não. Não sabia. Nem imaginava. Nem imaginava. Eu continuo falando com o delegado aqui e para saber, existe a possibilidade de ter uma terceira pessoa envolvida nesse crime também? Olha, o autor menor, o autor que nós podemos chamar de autor imediato dos estupros, apontou para a existência de um terceiro. Não é? Isso está sendo investigado, esse terceiro está foragido, a polícia não descarta pedir a prisão temporária dele para maiores apurações e maiores esclarecimentos, mas as vítimas e testemunhas que já foram inquiridas apontam o menor, ora apreendido, como algoz principal, e é por hora o principal investigado, mas a Polícia Civil não descarta investigar este terceiro. A Luciana está perguntando sobre a conivência da mãe neste caso, inclusive porque foi feito o exame de corpo de delito, confirmado que a menina de 5 anos sofreu violência sexual recentemente. Então, existe a confirmação da conivência da mãe nesse crime aí? Sim, a conivência dos pais é indubitável e insofismável, ou seja, a polícia tem a convicção de que há a conivência paterno-materna. Tanto assim que prendeu os pais em flagrante. Fosse diferente, nós não poderíamos ter autuado os pais em flagrante. Então, há o conhecimento por parte dos pais e por isso eles foram presos em flagrante. E esse conhecimento, ele é indubitável, ele é insofismável na medida em que eles foram informados pelo médico legista, na presença de conselheiros tutelares, que são testemunhas dessa informação, e esse laudo vai aportar na delegacia muito em breve. Aliás, já está marcado que eles serão entregues amanhã cedo. Ou seja, eles sabiam e não tomaram medidas para impedir o resultado. O pai e a mãe que sabe que um crime está sendo cometido contra o seu filho, principalmente um crime de natureza sexual, e não toma medidas para impedir o cometimento desse crime, não toma medidas para impedir o resultado, incide nas penas combinadas por esse crime. Isso é o teor do artigo 13, inciso 2º do Código Penal. Quero agradecer a sua participação também, a participação da Polícia Civil aí da cidade de Piracanjuba por esse trabalho, não é? Eu fico assustado aqui quando a gente mostra uma situação dessa e a gente faz uma pergunta: que família, gente, é essa? Que família é essa que vivem 8 pessoas numa mesma casa e um crime tão grave como esse, que é a violência sexual, acontecer durante 10 anos? Será que ninguém viu? Bom, aqui no nosso microfone, todo mundo negou. A mãe disse que não sabia de nada, esse rapaz de 17 anos também negou tudo, mas nós temos acesso aos depoimentos que foram feitos para a polícia e você fica assustado quando você percebe o que ele falou para a polícia, esse menino de 17 anos, que na verdade não é um menino, é um marmanjo, né? Ele descreve claramente todas as formas de violência que ele cometeu contra os seus próprios irmãos homens e mulher. É uma situação realmente lamentável, triste. Agora, mais triste ainda, Luciana, é a gente perceber, por exemplo, essas 5 crianças que foram vítimas da violência sexual vão para onde agora, já que a família está toda desestruturada e presa? Vítimas desamparadas, né? Vítimas com idades que variam de 5 a 14 anos de idade, um crime que já vinha acontecendo há muito tempo e o pior é saber quem deveria dar segurança a essas crianças simplesmente
foi conivente com esse crime. De acordo com os depoimentos, eles saíam de casa para que esse rapaz de 17 anos cometesse abuso sexual contra os 5 irmãos.